Boa noite, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao primeiro vídeo oficial da Associação Mariana Padre Pio. Boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria, irmãos. Boa noite, uai. Salve Maria Santíssima. Irmãos, que grande graça hoje, dia 13 de maio de 2022, onde nós comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E nós escolhemos muito bem esse dia, que foi em 13 de maio de 1917, que Nossa Senhora apareceu em Portugal, na cidade de Fátima, para 3 pastorinhos ao meio-dia, né? Que grande graça nós recebemos em Fátima. E eu gostaria aqui de apresentar todo mundo que está nessa mesa. Nós temos a Miriam, né? A Madre, A Márcia, que Kiana, Paquita, o Rubens, Pedro. E eu, Ricardo, conhecido como Paulo Acutis, É Acutis, verdade. né? Tem vários nomes. Nós somos da Associação Mariana Padre Pio. Estamos aqui para tornar a noite um pouquinho diferente, né? Nós vamos bater um papo muito legal e vai ser uma noite especial para todo mundo. Vamos começar? Bora lá. Em nome do Pai, Pai, do do Filho Filho e e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. te pedimos perdão, Senhor, Sim, das sim. nossas Tem piedade faltas, de das mim, nossas pecador, faltas. meu Senhor e meu Deus. Sou pecadora, tudo que eu Quero ser pensei, canalmente falei, impedido não é para do que a tua vosso graça agrado, alcance Senhor. a mim, Perdão, por Deus. misericórdia. Perdoa-me, Vem, Senhor, meu porque socorro, quando eu meu peco, eu sou teu pescador, inimigo, meu Senhor. Deus. Eu existo para ser teu amigo. O Senhor me chamou para que eu fosse teu amigo. Pois eu te peço perdão, tem piedade de mim, misericórdia. Tem piedade de cada um de nós. Deus Com Todo-Poderoso, seu auxílio, com a Tenha tua compaixão graça, de nós. perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E vamos pedir a intercessão de nossa mãezinha no nosso meio. Sim. Maria Santíssima, nós pedimos É que a verdade. Senhora venha ao nosso encontro. Vem. Vinde, Mãe, nosso auxílio, Cubra-nos com amparai-nos, teus mães, Mãe, amparai-nos com teus Sim, braços, amparai-nos, amparai-nos, Mãe, Mãe. pela vossa intercessão. Sim, Vem, Mãe, Maria é Santíssima. Amparai-nos, Mãe, Amparai-nos, Santíssima. Mãe, nesta Mãe, noite. Para que possamos ser fiéis ao teu Fiéis, É nome. verdade. defende. Nós clamamos Nós teu clamamos auxílio a por tua cada um de presença nós. e o teu auxílio. Por esse momento, Mãezinha, por essa conversa que nós vamos ter aqui, nós pedimos a tua ajuda, pedimos a tua intercessão, Vem, Mãezinha. Maria Santíssima. Vem, Maria Santíssima. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Aleluia. Vamos que vamos? Bora lá. Bora lá. Obrigado então. lá, nossos. Irmãos, recebemos visita aqui, tem um público aqui de umas 5 mil É. pessoas mais ou menos. É brincadeira. Irmãos, essa noite, como nós falamos, é Mas uma tem noite... gente aqui. Sim, Tem a Faustina, né? Tem a Faustina também, tem a Terezinha que Que não não pôde pôde estar aqui, a hoje. Terezinha também, verdade. Isso. Aí nós queremos aproveitar essa noite especial pra gente também, que é a primeira vez, tá todo mundo nervoso aqui, a gente tava Verdade. discutindo como fazer, mas a ideia é nós comentarmos um pouco sobre esse dia especial, o dia de Isso. Nossa Senhora de Fátima, e falar um pouquinho de nossa mãe. Então, para esse momento nós vamos bater um papo sobre alguns temas, né, sobre Nossa Senhora. Verdade. Mas também nós aproveitamos esse momento para falar para vocês que estão aí do lado, que tenham dúvida, que tenham perguntas para fazer, que ouvem bastante coisas sobre contra a Nossa Senhora, da nossa igreja. Verdade. Nós gostaríamos de deixar esse momento também para vocês deixarem no comentário as perguntas aí. Então, nós vamos fazer esse momento aqui, esse bate-papo gostoso, mas nós também queremos que vocês participem conosco nas próximas... nossos próximos momentos de Próximas edições. edições, Encontro certo? também, né? Então, como eu comentei, né, está aqui o pessoal que é da AMP. Rubens, você quer comentar um pouquinho da AMP? Então, nós somos a Associação Mariana Padre Pio. O nosso carisma é resgatar almas, né?
através de consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, né, segundo o Tratado de São Luís Marie Guigon de Montfort. Também atendimento a casais, atendimento individual. E temos também um trabalho com mães que oram pelos seus filhos e também o nosso armazém solidário. Então a gente, na medida do possível que a gente, de acordo com a demanda e nós podemos, a gente tem um armazém da providência para que nós possamos aí dar eu digo assim, alguma coisa, um suporte provisório para que as famílias possam encontrar alguma coisa para que elas possam se manter depois. Então não é só dar o peixe para a turma, mas é ensiná-los a pescar também. Então nós trabalhamos nessa linha. E esse carisma resgatar almas já começar de nós mesmos também, né? Exatamente. Esse resgatar de nós para com os outros casais, né? Jovens também. Isso, e é muito diferente, vamos falar assim, né? Porque por que nós escolhemos hoje a data de 13 de maio para fazer esse momento, para falar? Porque a AMP, a Associação Mariana Padre Pio, tem como patrona Nossa Senhora de Fátima. E ela nasceu nesse dia 13 de maio. Nasceu no dia 13 de maio. Hoje faz 2 anos. Isso, hoje nós estamos aniversariantes aqui. No momento de uma pandemia, né? Então, isso também é um grande motivo para a gente se reunir aqui hoje, né? Nesse momento que nós vivemos, ainda estamos vivendo, graças a Deus estamos caminhando melhor, mas foi um grande desafio para a gente, como igreja, viver esse momento da pandemia que nós passamos, né? E eu só queria lembrar uma coisa importante, né? Nós, como Associação Mariana Padre Pio, nós somos frutos da renovação carismática. Todos nós temos uma história já de igreja, Caminhada. Temos uma história de espiritualidade, todos nós temos uma vida que Deus nos agraciou, né? Então, com todas essas graças que nos foram dadas, a gente não achou justo que ficasse debaixo da mesa. Então, nós resolvemos colocar isso em cima da mesa, para que as pessoas pudessem ver que todo mundo tem jeito, né? Então, a gente trabalha, nós usamos os dons carismáticos, o batismo no Espírito Santo. Então a nossa espiritualidade é a espiritualidade da renovação carismática, e a gente usa os carismas, usa os dons, né? Então é só lembrar que a gente, Somos frutos. como associação católica, nós viemos dentro de um movimento da igreja e estamos aqui numa caminhada de renovação carismática. O que acontece? As pessoas, elas experimentam Jesus, experimentam Deus, e elas começam a fazer uma história. Então o que acontece? Chega um tempo que algumas pessoas Deus vai chamando para aprofundar um carisma. Então as pessoas não ficam só no grupo de oração. Então nós sentimos isso. Assim, eu compreendo assim. Por exemplo, Padre Jonas, certa ocasião, sacerdote, conheceu a renovação carismática e deu essa guinada na vida dele. Deus chamou o Padre Jonas para uma canção nova, né? Deus chamou os fundadores da Shalom, né? Emir que ela chama? Emir. Deus chamou Moisés. Padre Léo. Aí o Padre Léo, aí vocês falam assim, nossa Rubens, mas quem é você? Nós somos profeta também, que nem eles. Deus nos chamou, Deus nos escolheu também. Então chega um ponto que você vive a espiritualidade católica, a espiritualidade de renovação carismática, que você precisa fazer alguma coisa específica. E nós sentimos de resgatar almas. Jesus salvou as almas, Jesus salvou a todos. Só que as almas precisam ser convencidas, precisam ser resgatadas. Elas foram pagas a preço de sangue de Jesus. Mas muitas almas ainda precisam ser convencidas que Jesus a salvou. Olha que legal isso que você falou. Esses dias mesmo nós estávamos comentando, né? Você já parou para pensar o quanto vale a sua vida? Né? Nós estávamos comentando isso. Quanto vale a nossa vida? A nossa vida vale o sangue de Cristo. Exato. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é. Eu acho que a nossa vida vale muito para nós desperdiçarmos aí, fazendo coisas que seguem fora do caminho, né? Só complementando, então a associação, como ela é fruto da renovação carismática também, nós estamos sobre a guarda da Arquidiocese aqui de Sorocaba. Exatamente. Então a associação, sim, ela está inserida dentro da Arquidiocese de Sorocaba, né? Então nós obedecemos o bispo, a igreja,
Somos igreja dentro da igreja. Isso. Exatamente. Né? Isso, né? Nosso padrinho. Então, aí como nós comentamos, né, Nossa Senhora de Fátima hoje, 2 anos de AMP, Nossa Senhora Isso. de Fátima é nossa patrona e também como o próprio nome da associação, Padre Pio, né? Márcia, você quer comentar um pouquinho sobre por que Padre Pio também? Eu conheci Padre Pio num momento muito especial da minha vida, né? E assistia muito Padre Roberto da Toca de Assis, né? Que falava muito dele e caiu muito no meu coração. E Padre Pio foi entrando como nos sonhos, né? Tive muitos sonhos com Padre Pio. E Padre Pio também é aquele intercessor junto com Maria que ajudou muito no nosso matrimônio, no nosso casamento, né? Então, no modo especial, naqueles momentos que quando eu resolvia ficar de mal, Padre Pio entrava no meu sonho e é onde eu queria muito conversar com ele, e Padre Pio entrava e falava, conversa com Rubens. Então aí começou essa conquista pelo Padre Pio. Começou essa intimidade. Essa intimidade. Isso é interessante também, Posso porque... falar também do Padre Pio? Pode ser. Pode. E eu também, foi um momento difícil da minha vida, um momento que o meu filho sofreu um acidente e eu já conhecia a Márcia, mas a gente ficou mais, assim, com uma intimidade maior, que ela ajudou a cuidar do meu filho e através dela eu conheci o Padre Pio. E eu sou apaixonada por Padre Pio também e ele faz parte da minha vida também, já tive sonhos com ele e amo demais. E toda essa associação, e tenho certeza que ele intercedeu por mim estar aqui. Nem se fala. E como o Rubens comentou, uma das coisas que a associação faz é cuidar dos casais e Padre Pio cuidou do meu casamento também. Ixi, né? é verdade. Então eu tenho um Todo mundo testemunho tem uma história. Tenho um testemunho do meu casamento também, nas situações difíceis, eu estava quase a me separar da minha esposa e foi através do Padre Pio que nós reconciliamos, né? Verdade, né? Renascemos no casamento. Isso, em outro momento a gente vai falar de novo sobre isso daí. Com certeza. Mas vamos, graças a Deus estamos aqui reunidos, né, com novos irmãos aí, uma plateia de 5.000 pessoas que está vendo. Vamos ao que nós estamos propondo hoje. Vamos falar um pouco de Nossa Senhora. Para nós católicos, Nossa Senhora... O que falar de nós católicos para Nossa Senhora? O que falar? Amamos Maria e sabemos que Jesus veio através de Maria, né? Jesus veio através de Nossa Senhora. Então, não tem o que falar. Isso. Aí aproveitando, Miriam, que você falou um negócio legal aqui. Madre. Aproveitando que Jesus veio de Maria, aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu acho que vocês podem responder. Por que Deus escolheu Maria para ser mãe do filho dele? Porque não podia ser qualquer pessoa, né? Hoje muitas pessoas acham que Maria é qualquer uma. Muitas acham que inclusive ela está morta e enterrada esperando o julgamento, né? E Deus não ia escolher uma mulher, gerar ela sem pecado, desde o ventre da mãe dela. Então ela foi concebida por um milagre. Sem pecado. Então ela foi escolhida na barriga da mãe dela. Antes dela existir, Deus a escolheu. Então Deus a fez para que ela fosse a mãe dele. Entende? Então Deus a fez para que fosse a sua filha, para que fosse a sua mãe. Então não tem como nós queremos viver Jesus sem ter uma fé mariana. Não há maneira para isso, não tem jeito para isso. Né? Pode falar. Então, foi através de Maria que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Então, o que acontece? E é também através de Maria que Jesus vai reinar nesse mundo. E Jesus quer que essa mulher seja conhecida. Porque a partir do momento que Nossa Senhora for conhecida da forma que Jesus quer, Ele virá. Então, Nossa Senhora é aquela pessoa que está preparando a vinda de Jesus. Ela está preparando o mundo para a vinda de Jesus. Lá em Fátima, Jesus falou para as crianças que tudo que nós precisássemos, e as crianças também, Ele queria que passasse pelo coração da mãe dele para que pudesse chegar até Ele. Então não tem como a gente correr de Maria. Mesma coisa, veja assim, a gente está namorando. Então quer dizer que eu não quero saber da sua mãe, não quero saber, é só você, é só nós, né? Mas como assim? Eu quero conhecer tua mãe, né? Nossa, ela que te gerou, como não conhecer tua mãe? Não existe eu deixar tua mãe para lá e ficar com você, não tem como. Ela que é a matriz da beldade, assim, né? Exatamente, exatamente. Olha que coisa legal, né?
Deus escolheu Maria, então Deus preparou Maria desde o ventre da mãe dela, né? Aí Maria recebe o anjo anunciando que ela seria a mãe do Salvador. E ela estava prestes a se casar com São José. Com José. Aí vamos falar um pouco São José. Não tem como não falar dele um pouquinho também. Como que vocês acreditam que ficou o coração? Como hoje, como nós humanos, nos dias de hoje, se a gente recebesse uma notícia dessa, o que vocês acham que passou no coração de São José? Poxa vida. Humanamente falando, eu acho que passou na cabeça dele o que passou na nossa cabeça hoje. Traição, né? Então ele se sentiu muito humilhado, mas ele também não queria fazer com que ela morresse, porque naquele tempo o julgamento de uma adúltera, que era o que ele pensou, porque ele não fez nada. Exato. E de repente a mulher aparece grávida de 6 meses, porque foi fazer uma visita lá. De repente as pessoas falam, ela foi lá para esconder a arte que foi feita, só que não foi ela que fez. Não foi José que fez. Então, o que acontece? Eu acredito que nós, por mais maduro que nós somos hoje, nós teríamos a mentalidade dele. Porque existe o ser humano, e ele era um ser humano. Ele era um homem temente a Deus? Era, mas era um ser humano. Então o ser humano ele nunca está numa altura só. O ser humano ele está. A hora ele está pertinho de Deus, a hora ele não está perto de Deus. É uma gangorra. É o vale, né? Ele está no vale da sombra da morte muitas vezes, né? E depois ele sobe um pouquinho. Então ele não tem como. Nós não somos Deus, não somos anjos, somos seres humanos. Então, com certeza, a cabeça de José ferveu. O coração de José deve ter quase saído pela boca ali. E assim, nós acreditamos que nesse momento, né, ele se fechou e falou, meu Deus, né? Com certeza. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? E mesmo assim o amor veio na frente, né? Que ele queria ajudar ela, né? O amor falou, mesmo assim, falou em primeiro lugar. Então ele não pensou nele também, que era uma traição, alguma coisa. Mas o amor, ele queria proteger, o amor que né? ele tinha por ela, ele queria proteger ela. Exatamente. Por mais que... Ele não ia entregar ela, né? Por mais que no sentido humano ele poderia estar acreditando que algo tinha acontecido fora do que tinha acontecido. Hoje, talvez alguém, o homem ia falar, não, vai se virar, se vira, foi isso que você fez? Você vai sofrer a consequência, né? Mas José nunca pensou assim. Ele queria entender. Então, naquela noite que ele virava para cá e para lá, Deus veio em auxílio, por quê? Porque ele amava, né? Então, na maioria das vezes eu creio que falta isso para nós. Amar, amar. Isso que o Senhor tem nos pedido muito, amar. Porque o Senhor vem em auxílio, vem socorro quando o amor. Mesmo que a gente sofre, mas o Senhor vem em auxílio e a gente não consegue mais ser mais a mesma pessoa por causa do Rosário da Virgem Maria. E ele, pela humanidade dele, ele não conseguiu e compreendeu. Por exemplo, o amor que ele tinha pela Virgem Maria era algo assim que doía. E de repente acontece uma coisa dessa e ele sabia que não era dele. Mas ele não tinha como entregar. Então, o amor que leva, o amor que tudo supera, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, né? Levou a ele a se afastar por um tempo. Se afastar, primeiro para ele esfriar a cabeça, para esperar as coisas abaixarem, mas nesse afastar, num lugar isolado, num lugar à parte, foi onde que Deus falou com ele no sonho. Ele dormindo no relento, refrescando a cabeça, e o anjo fala para ele, ó, volta lá, porque o que aconteceu com a Virgem Maria é obra de Deus. Então aí a coisa, aí o amor que ele sentia já deu aquela sobrecarga de alegria. Então todo aquele peso, não do ressentimento e mágoa, ele não ficou ressentido com mágoa, mas ele ficou desnorteado, porque ele sabia que ele não tinha feito. Né? E outro, como era um homem de Deus, ele ficou sem saber. Então eu vou me afastar, eu vou tomar uma distância, porque quando você tem um olhar mais periférico, que você olha as coisas mais longe, aí você consegue ver um todo. Né? Você se acalma. Isso. Você consegue ver um todo da situação. E foi o que aconteceu com ele. E para surpresa boa, Deus falou. E quando Deus falou, ele... Aí tem um ponto importante, né? Que Deus falou através de um sonho, né? Exato. Um sonho. Aí, Márcia, Deus fala através do sonho? Fala, né? E aí é onde a gente vai tendo essa intimidade com Deus. Nossa, Ele existe mesmo, né? E Deus fala também nos nossos ouvidos. Deus cochicha nos nossos ouvidos.
se eu souber escutar o Senhor, se eu souber obedecer o Senhor, porque o Senhor, de repente, você está num caminho, você até está certo, você é ser humano, você está certo numa situação, mas só que você quer ir para o outro lado da margem, até por ruindade, alguma coisa, mas vem o Senhor, fala que é para você estar naquela estrada, mesmo que você não queira, mas você já não consegue fazer mais o que é da sua vontade. Então você sofre pelas demoras de Deus, você sofre porque você está obedecendo a Deus, porque sabe que Deus existe. Isso faz toda a diferença. E Deus fala nos detalhes. Exatamente, fala nos detalhes. Às vezes nós acreditamos que Deus não conversa com a gente ou não se manifesta na nossa presença. E às vezes é uma brisa, um dia de calor, é uma brisa, é o Espírito Santo, é um momento que você vê uma cena, é Deus ali mostrando alguma coisa para você, e é assim que Deus faz. Eu lembro também, eu me recordo, uma vez que a gente chegou de carro assim em casa, e o Senhor deu uma palavra para o Rubens, falou, o Senhor deu, digamos assim, Isaías 61. Chegando em casa nós vamos ver a palavra. Falei, tá bom. Aí chegamos em casa, tinha um negocinho ali para resolver e outro esquecendo. E no outro dia eu tinha que vir aqui na casa da Amada para rezar. Daí a gente começou a rezar, eu falei, vamos ouvir o Senhor para ver a palavra que Ele quer. Aí nós fechamos o olho e nós ficamos assim. Aí a Amada, olha, Isaías 61. Puta vida, nossa, mas você não sabe o que aconteceu. Não, isso foi demais, né? Porque sempre o Senhor está dando uma palavra que Ele fala que é grande no meio de vós, o Santo Israel para nós, né? Grande na ampla. Nossa, olha também, isso? né? Isso também já aconteceu outras vezes. Nós temos nossos encontros e nós partilhamos as palavras dos encontros. E tem alguns momentos que a gente não consegue partilhar, então fica para a hora do encontro. E já aconteceu também de eu chegar... Tava rezando, eu tava com a palavra, eu tava com a Bíblia aberta, daí a outra abre, não, a palavra vai ser isso, e tava a mesma palavra. Então Deus se manifesta. Deus fala. Deus É fala maravilhoso, conosco, né? Deus, Ele coloca moção no coração da gente, e às vezes a gente acaba não obedecendo aquela moção, aí você vai ver que era uma moção de Deus. E a gente sofre por isso. E às vezes a gente sofre por isso, mas Deus fala com a gente. Um exemplo do sonho que nós temos aqui um casal que Deus revelou através de um sonho. Tá aqui Através de um sonho. na É verdade, plateia, né? é verdade. É. A Madre dizia Deus assim. veio com tudo, né? E abraçou esse casal. É verdade, eu lembro, a Madre falou, Márcia, eu sonhei essa noite que vinha uma mulher, ela estava doente, eu vi que não era eu, era uma mulher que vinha para você e dizia que ela estava sofrendo Ela uma não situação. estava bem. Isso, ela estava já quase chorando falando para você. Eu falei, nossa, aí a Miriam falou, ai meu Deus, aonde está isso? Quem será? Eu falei, logo Deus vai falar, vamos rezar e pôr nas mãos de Deus. E era uma segunda-feira, daí nós descemos lá embaixo, né, para caminhar, e nós caminhando, logo vem o rapaz e chama o Rubens, né? Vem cá para conversar, daqui a pouco vem a esposa, a gente nem sei se foi o anjo, que de repente nós estávamos longe do dedo de você e do marido dela, e nós estávamos ali conversando, né? E ela começou a conversar, daqui a pouco se emocionou, começou a falar o que estava acontecendo, e eu falei, nós tínhamos que caminhar, né? Terminar caminhando. Eu falei, olha, eu vou na tua casa, porque daí eu já lembrei do sonho da Mara. E assim foi, não tem como, né? Por isso que fala, Deus quer possuir o nosso coração. Isso. E isso Ele está fazendo, né? Não tem como. Isso mesmo. Da mesma maneira, né, nós também sentimos a presença da mãe. Nossa, Com mãe. certeza. Né? O rosário. Com E certeza, como? através do rosário. Aí hoje, né, um dia tão especial, o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nós Aham. temos no Brasil o dia de Nossa Senhora Aparecida, temos Nossa Senhora das Graças, Os títulos. Por que Nossa Senhora tem tanto título? É a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa. Obviamente. Mas por que Nossa Senhora tem tantos títulos? Ela tem bastante títulos. Dependendo do até lugar, o meu né? conhecimento eram 1300 e pouco. Aí você já falou que era 1900 e pouco. Porque cada Tempo, né? vai aparecendo, vai sendo somado. Eu vi uma Mas vez. o número nem Exato, importa. não importa. Nem Uma importa. vez eu vi uma Verdade mesmo. reportagem de um padre em Apucarana, no Paraná, que lá tinha como é que não é museu, não, é uma. Não, como chama quando você faz uma exposição? Uhum. Ele montou uma exposição que tinha mais de 1.300 Nossa Senhora. Cada uma Nossa, com mãe. nome e tal. Mas como que isso acontece? É a mesma pessoa. Só que, por exemplo, ela aparece nos lugares, na situação que está acontecendo. No Por meio da exemplo, terra, né? hoje nós estamos comemorando 13 de maio de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima apareceu lá, no meio de uma guerra, Em Fátima. né, lá em Fátima. Então, houve o milagre do sol. Então, ela apareceu em Portugal
para falar a respeito da obediência, dos pecados que estavam ofendendo o coração de Jesus e que as pessoas precisavam se emendar, que as pessoas precisavam rezar o rosário. Então ela apareceu na situação de Fátima. Por exemplo, em Aparecida do Norte, ela apareceu como uma imagem negra, por conta da situação da época, de escravidão, né? Então, De fome, né? De fome. Então, aí ela apareceu. Então, cada Nossa Senhora que aparece é a mesma, mas ela vem com nomes diferentes. Porque tem Nossa Senhora das Cabeças. O Ricardo até comentou comigo que existe Nossa Senhora das Três Cabeças de Milho. Eu nunca tinha ouvido falar. Três cabeças de milho. 3 espigas de milho, por exemplo. Eu nunca tinha visto falar. Mas são coisas que vão, conforme você vai aprofundando na história, você vai vendo, você nota que são situações que ela vem para poder dar um aviso para o mundo se converter, para o mundo se emendar. Por isso que eu estou dizendo, o carisma da AMP, resgatar almas. Então ela está dizendo, olha, o meu filho salvou, só que tem muita gente indo para o inferno, então nós temos que evitar que esse povo vá para o inferno. Exatamente. Essas pessoas precisam ser convencidas, essas pessoas precisam ter testemunhos, essas pessoas precisam ter motivo para mudar a vida. Um testemunho. E Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima também, né, naquela época, como você falou, de guerra, de tanta coisa, mas muitas coisas que ela disse, que ela falou, são para os dias de hoje. E a gente vê se cumprindo. Exatamente. E também tem a questão que assim, né? Surgem muitas... Alguém chega e comenta que está tendo uma aparição. Isso é muito comum, o mundo inteiro isso acontece. E nem sempre isso realmente é verdade. Nem sempre. Nós comentamos, né, brincamos de Nossa Senhora das Três Espigas de Milho, como também está surgindo Nossa Senhora Despedaçada nos Estados Unidos, é recente. Então, tipo, são nomes que às vezes as pessoas colocam por uma situação que passou e nem sempre é o que a igreja reconhece também. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso. Aí aproveitando nisso, né, a igreja ela reconhecer uma aparição de Nossa Senhora. Como que a igreja faz isso? Como que a igreja ela identifica que realmente houve uma aparição? Porque não é simplesmente a gente chegar, tá aparecendo Nossa Senhora aqui. E é verdade. Que né? o que acontece quando nós fazemos isso, né? Nós podemos levar multidões numa situação e estar enganando multidões também. Então, por isso que a igreja se preocupa com isso. Da mesma maneira com os santos, da mesma maneira, mas principalmente com Nossa Senhora. Como que a igreja, ela fala assim, não é verdadeiro, realmente houve a aparição. Como a igreja reconheceu Fátima, como a igreja reconheceu a Aparecida, como a igreja reconhece as aparições de Nossa Senhora. Tem um sentido disso? Vamos lá. Tem sim. Por exemplo, o Padre Pio. O Padre Pio é o nosso patrono, né? Então a nossa obra leva o nome dele. A Associação Mariana, que é de Maria, e o Padre Pio é o nosso patrono. O Padre Pio, em vida, aconteceu muitos milagres. Então, ele tinha o dom da bilocação, por exemplo. Então, o que aconteceu com o Padre Pio era coisa de homem santo, homem de Deus. Tanto que as pessoas queriam que a igreja canonizasse o Padre Pio vivo. Porque e a igreja falou que não. Por quê? Porque uma pessoa, por mais perto de Deus que ela esteja hoje, no auge que ela esteja, na fama da santidade, na ação de graças, em estado de graça, o que acontece? Um ser humano, ele nunca permanece 100% em Deus, porque ele não é Deus. Ele é ser humano. Então, uma pessoa só pode ser canonizada depois que ela morreu. Porque a igreja vai estudar, vai fazer o histórico dela, vai estudar, vai averiguar os milagres, vai conversar com as pessoas. E demora um tempo, no mínimo 5 anos, para que uma pessoa seja canonizada. As aparições de Nossa Senhora é a mesma coisa. Os estudos dela começam a ser feitos quando acabou as aparições. Por exemplo, São João Paulo II diz: se a gente não conhece Medjugorje, vá lá. Porque ele chegou aí lá e ele disse que Medjugorje realmente, o que estava ali
era verdade, só que a igreja não podia provar isso, só Porque depois acontece que... ainda. Exato. Está acontecendo. Exato. Porque as aparições de Nossa Senhora iam durar 40 anos. Então ele viu que não tinha como assinar aquilo, porque ainda estava acontecendo. Estava em processo, estava acontecendo, está acontecendo, né? Tanto que o que ele resumiu? Ele falou, se você perder o sentido do sobrenatural, vá a Medjugorje. Exato. Você vai encontrar Então, quando que a igreja vai aprovar Medjugorje? Ela vai aprovar Medjugorje ex cathedra, né? Quando tudo acabar. A igreja vai estudar todos esses 40 anos de aparições de Nossa Senhora, vai estudar para comprovar isso, para ela dizer que é verdade. Assim aconteceu com Fátima. Fátima, depois que aconteceu, que acabou, que a igreja foi estudar. Então não foi com o milagre do sol que eles foram estudar, não. Acabou tudo, Nossa Senhora não apareceu mais, inclusive foi a última vez que ela apareceu. Isso. Então depois que isso tudo aconteceu, que não se falou mais, aí a igreja começou a estudar, porque tinha passado. Aí vai estudar os milagres. Assim, exato, assim foi Garabandal, por exemplo, aparições importantíssimas, mais de 2.000 aparições. Lourdes. Teve Garabandal. Ainda está sendo estudado porque ainda as videntes, algumas estão vivas ainda, mas já não ocorre mais as visões. Então agora a igreja está começando a fazer um estudo sobre o Garabandal. Só que a própria igreja fala que Garabandal é verdade. Só que não é ex-cátedra, o Papa não assina. Então, ela está estudando isso para que possa aprovar essas aparições. Vai um tempo. Tem coisa que não entra muito na cabeça da gente, porque quantos milagres o Padre Pio fez? Quantos milagres? Poderia, Exato. mas vai que assina lá, depois o Padre Pio cai. E o que o Agora, povo vai falar? exato. Mesmo que viu um milagre, a gente fala, mas não é verdade. Aconteceu Sim. alguma coisa, não é verdade. E a igreja toma cuidado com isso. Toma Então, cuidado. a igreja ela não fala que não e não fala que sim. É a prova nem Exatamente. reprova. Isso, por quê? Porque ela tem que esperar tudo acontecer para confirmar. E não é algo simples, né? Não é. Não é. Tem um grupo de teólogos, bispos, é um grupo grande que tem que estudar a veracidade dos Exatamente. fatos, né? É necessário, que nem o que deu a ele a honra dos altares foi Consiglia de Martino. Ela estava com um tumor na garganta e foi para operar, e aí aconteceu alguma coisa lá e ela voltou para casa, e à noite ela começou a conversar com o Padre Pio, que o Padre Pio ajudasse ela, aquilo lá estava muito grande e tal, que ajudasse, e de madrugada ela teve um sonho, que o Padre Pio chegou, sentou na beirada da cama dela e falou assim para ela: operação já não te adianta mais, opero eu mesmo. E pôs assim, a mulher levantou, não tinha mais nada. Aí os médicos ficou desesperados, não vamos fazer o exame, não, vou internar você, vamos ver que... Aí constataram um milagre. Aí foi que o Padre Pio, além de tantos, Ele já tinha morrido subiu a nessa honra, altura. já tinha falecido, E- subiu a honra dos altares. E a igreja também tem cientista, né? Sim. Nós acreditamos às vezes que a igreja é contra a ciência, mas não, a ciência surgiu, né, dentro dos mosteiros, né, Exato. dentro dos Isso mesmo. seminários, né? Então a igreja sim tem um grupo de médicos também, doutores, especialistas que estudam todos os fatos de todas as maneiras. Né? Astrônomo. Astrônomo, Não é tem- astrólogo, é astrônomo. Astrônomo, não vai fazer. Não vamos confundir as coisas. Eu lembro também um fato de Nossa Senhora também, com Madre Esperança. Então ela já estava para sair do convento, estava muito difícil, ela encontrou com o Padre Pio, falou bastante, aí o Padre Pio ajudou ela. Aí ela rezou tanto o rosário, e as pessoas já estavam até meio assim de chegar perto dela. Aí foi uma repórter lá para entrevistar ela. Daí os outros falavam, cuidado porque você vai se hipnotizar, vai que não é verdade, e a repórter foi esse mesmo. Daí entrevistou a Madre Esperança, tudo, né? Aí quando saiu lá fora, os outros falaram, e daí, o que aconteceu lá? O que você achou da Madre? Ela falou assim, nossa, quando eu cheguei lá, lembrei da Virgem Maria. Os olhos dela, a aparência dela, do jeito que ela tocava em mim, a Virgem Maria. Nossa, a mulher ficou maluca, né? Então a gente vê o que é o rosário, né? E Padre Pio falava para ela do rosário. Então se a gente obedecer, não é eu vou rezar o rosário hoje, amanhã eu não rezo. Não, a gente tem que todos os dias rezar o rosário, porque Nossa Senhora se encontra ali. Você chega na tua casa, às vezes eu me encontro assim, eu chego em casa,
é como se tivesse alguém sentado no sofá, não sei, um vestido de seda, um cheiro, algo diferente, aí eu entro e fico olhando no sofá. Então Nossa Senhora está conosco. Ou nós acreditamos nisso, ou a gente vai perecendo, porque Nossa Senhora está conosco. E em todas as aparições oficiais, Nossa Senhora pede para que rezemos o rosário. Há quantos Exatamente. anos, né? Há Ela vem quantos anos? pedindo, Uma né? coisa muito Principalmente importante. nos dias de hoje, Exato. que a gente, né, tá vivendo passando por situações muito difíceis, né? O mundo está vivendo trevas, vamos dizer É isso assim. mesmo. Então, é necessário o rosário, é muito necessário. E a gente vê que é um revestimento para a gente também, para a família da gente, e é muito bom rezar o A rosário. gente acorda E diferente. também a humanidade precisa. E o que significa o rosário? Eu só queria, antes de entrar nesse detalhe, eu só queria frisar uma coisinha sobre as aparições. As aparições, quando ela não tem o conhecimento oficial da igreja, não quer dizer que ela é falsa. Então, a gente, por exemplo, a gente tem conhecimento de várias. Medjugorje, Garabandal, e daí por diante. Elas não são aprovadas ainda. Nós não somos obrigados a acreditar. Isso. Só que tem uma coisa. A linguagem de Medjugorje e Garabandal é uma linguagem muito assim, verdadeira. Então nós não podemos, não é aquela coisa de eu desacreditar, mas é uma coisa de eu também, gente. É tão importante o que está acontecendo com esses avisos que Nossa Senhora está dizendo. A igreja não aprovou, mas a gente precisa ver que a realidade que está nos cercando é uma coisa muito grande de porcentagem da coisa acontecer. E nós estamos aí no mundo. A Nossa Senhora pede para a gente se emendar, para a gente rezar o rosário. Vocês estão falando agora do rosário aí. A gente precisa se emendar, precisa se converter, né? Entrando, não sei como Qual é foi a que é o pergunta assunto. mesmo? Não, Do o que rosário? significa o rosário, né? Por que Nossa Senhora pede para rezar o rosário? Eu sinto muito assim também, dos mistérios, né, Pai? O gozosos, onde a gente nasce, né? Depois vem o doloroso, onde a gente morre espiritualmente. Depois vem o glorioso, onde a gente ressurge no espírito. Então, na minha vida eu sinto muito isso, do gozoso, onde eu nasço, do doloroso, onde você tem que morrer para si mesmo, para que você possa renascer, para tudo aquilo que você gostaria, né? As coisas do mundo, né? Tanto que lá em Medjugorje, Nossa Senhora aparece nos mistérios dolorosos. Então, quando eles começam no mistério doloroso, Nossa Senhora aparece. Por quê? Necessário você nascer de novo. E para nascer de novo, eu preciso morrer para muita coisa na minha vida, para que Cristo possa reinar. Renunciar. E tem glória, que é a felicidade. Pode. Renunciar muita coisa, A renúncia. né? A gente tem que viver de renúncias, cada vez mais renunciar ao mundo, aquilo que não é bom pra gente, que não faz bem. E quanto mais a gente vai renunciando, mais a gente vai encontrando o Cristo, vai encontrando Nossa Senhora. E é ela que intercede, é ela que está sempre à frente intercedendo. Uma morte saborosa, né? Aí Dolorosa. você falou, né? Gozosos, dolorosos, né? Gloriosos. Os gloriosos. Aí São João Faz Paulo parte da II Acrescenta acrescenta os Os luminosos. luminosos. são E aí, aonde, para mim, aonde a gente vai sendo iluminado nesse mistério luminoso. Porque a gente vai, através do rosário, compreendendo o que Maria vai nos pedindo e não é sofrido. Eu Não é. entendo que os luminosos é o momento que a gente é inserido na igreja, vamos falar assim, porque Sim. começa com o batismo, né? Isso, batismo. Então, tipo, verdade. nós somos batizados, nós nascemos, batizamos, vivendo a vida na igreja, passamos pelos mistérios dolorosos e depois os gloriosos, né? Exatamente. É isso aí. É uma coisa importante também. Nossa Senhora pede para a gente rezar o rosário devotamente. Você tem que rezar com convicção. Qual é o conteúdo do rosário? O conteúdo do rosário é a encarnação, morte e ressurreição. Vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, quando nós meditamos esses mistérios do Santo Rosário, nós meditamos a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, o verbo divino que se faz carne. Nos momentos ocultos de 12 a 30 anos, então, que São João Paulo II colocou os mistérios luminosos, vem mostrando para nós aqui a vida de Jesus, nesse intervalo de tempo. Então, quando nós começamos a rezar o rosário, Nossa Senhora fala que é rezar devotamente,
É eu rezar meditando aquele momento, aquilo que eu estou rezando ali. Não é simplesmente um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Por que devotamente? É acreditando. Porque quando você lê a palavra de Deus, você está em estado de graça. Você lê a palavra de Deus, ela salta aos teus olhos. Ela entra pelos teus olhos e cai no teu coração. Quando você escuta, ela entra pelos ouvidos e cai no coração. Então, quando nós meditamos o rosário, principalmente quando a gente medita pela palavra, gente, não tem como a gente ser a mesma pessoa. Então, Nossa Senhora fala, rezai o rosário devotamente. Porque rezar o rosário, simplesmente rezar, é até fácil. Todos os dias. Só que nós temos que ter uma devoção nisso. Nós temos que estar esforçando para viver aquilo. Olha, Jesus fez isso para mim e eu não estou fazendo nada disso. Eu preciso mudar. E precisamos expressar uma vontade sem emendar. Nós precisamos expressar para Deus que nós queremos mudar de vida. E só Deus pode mudar o rumo da nossa vida. E sendo devotamente, rezando o rosário, aonde que nos vem o Espírito Santo e encontra a esposa dele, Maria, dentro de mim, dentro de cada um de nós, e aonde que ele se apressa a fazer a obra. fazer a obra, porque ele achou a esposa em nós pelo rosário. Sabe o que é... Que eu penso? Eu penso que, tipo, quando rezando o rosário, cada mistério que nós contemplamos e rezamos as 10 Ave Marias, é como se Nossa Senhora estivesse conosco ensinando-nos aquele momento, nos ensinando o que aconteceu naquele mistério. Exatamente. Então nós temos 10 momentos com Maria para meditar o que aconteceu. E rezando o rosário todos os dias, reconhecendo a vida de Jesus como que é, nós reconhecemos que nós não somos nada e que nós temos um Deus que veio por nós, um Deus que se fez homem, morreu na cruz por nós, né? Então, o rezar o rosário é a gente reconhecer todos os dias que nós somos nada perante Deus. E às vezes estão se trocando o rosário por novenas. Eu amo muito novena, gosto de fazer muito, me ajudou muito. Mas o rosário, ele é aquela sobremesa. Então, posso fazer muitas novenas ao santo. E o Espírito Santo falou isso para a Beata Helena Guerra. Vocês fazem muito novena para os santos, isso é bom. Mas é o Espírito Santo que santificou os santos. Então, é cada detalhe que a gente precisa prestar atenção, né? Com certeza. A gente, como você falou, né? A gente pode sim fazer muitas novenas, mas o rosário tem que estar na nossa vida diariamente. Porque o rosário nos põe no combate, né? Isso. Por isso que é difícil rezar. Eu tô com sono. Fica repetindo Ave Maria. Mas São Padre Pio fala como nós derrotamos o demônio só pelo rosário. Só pelo E rosário. se temos dificuldades, Como disse Padre Pio também, né? Quem reza o rosário vence todas as batalhas. Exatamente. Todas, não é vence uma ou duas, são todas as batalhas. E por que vence todas as batalhas? Às vezes a pessoa pode falar, mas eu rezo o rosário e não estou vencendo todas as batalhas. Mas de repente você está de mal de alguém, muito tempo. Sim, com Muito mágoa. bem lembrado. E de repente você está rezando o rosário, mas você não... Você quer algo muito do mundo e que não vai te fazer bem, vai fazer muito mal, e você é uma pessoa que está rezando o rosário todos os dias. E daí? E Aí tá você até vai rezando com a intenção daquilo. Exatamente, daí você vai falar, não é assim, já que o Padre Pio falou, não, porque eu rezo o rosário faz tantos anos e nada aconteceu. Não, vai ver a sua história. Vai ver a sua história, você não está de mal de alguém. E outra, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Exatamente. Também, Então, os planos, se nós rezando, meditando, bem, com devoção, que nem você está falando, tudo isso vai se pondo num lugar dentro de nós. Se uma coisa não dá certo, Nossa Senhora vem com paz, com paciência, conversa com você, você releva. E Você leva vai a gente deixando. esperar, né? E leva-nos a esperar. E aí está uma Tudo diferença aí, também, né? né? A diferença das pessoas que falam que nós rezamos repetidamente, né? Que tem alguns irmãos que até usam a palavra para falar disso, mas não é. Quando que nós passamos a entender verdadeiramente o sentido do rosário, para nós católicos, isso não é uma ofensa, porque para nós não faz diferença. Isso, nós estamos para lá do Bagdá no colo da mãe. E outra coisa importante, a recitação do rosário, ela é mais cristológica do que mariana. Você pode notar que quando você reza o rosário, você medita desde a encarnação até a ressurreição de Jesus. Então, é aí que está o segredo, Aqui, sabe? E aí, ela não quer nos levar para Maria, não quer a gente para ela quer levar a gente para o filho dela. Porque lá em Medjugorje, as videntes perguntou assim para ela, mãe, a senhora quer que a gente faz mais igrejas aqui? A gente constrói. Ela fala, não, eu não quero nada disso. Meus igrejas tem muitas. Meu filho quer os corações. Então,
Uma diferença muito grande. Porque eu posso ir na igreja, eu posso fazer tudo ali. Mas o meu coração, Deus quer tocar na ferida para curar? Não, aqui o Senhor não vai chegar. Não, aqui não. Então Deus quer possuir o nosso coração. E muitas vezes a pessoa tem uma caminhada de igreja, de comunhão, tudo, mas você pode notar que um dá mais fruto que o outro. Não é porque ele é mais competente, não é isso. É porque aquele que dá mais fruto, por exemplo, às vezes a pessoa vai na igreja e comunga o corpo de Cristo, mas ele vive com palavrão na boca. Ele vive com ressentimento, com mágoa, ele é uma pessoa amarga e vai na igreja. E de repente uma pessoa que é vizinha dele ou esposa dessa pessoa que vai na igreja, é uma pessoa que tem os sentimentos completamente diferentes, é uma pessoa curada, é uma pessoa que é resolvida, é uma pessoa que encara as dificuldades de frente, é uma pessoa que às vezes ela pode não rezar o rosário, mas quando ela descobre essa árvore, ela não deixa de rezar mais. Mas é uma pessoa que deixa Deus fazer a obra e ela começa a frutificar. Mas, então de repente, muitas pessoas não frutificam por conta do sentimento que tem no coração dele. Mas de repente também, eu sou uma pessoa que estou na minha casa, eu rezo terça, rezo rosário, mas não dou testemunho. Eu não dou testemunho. Eu lembro de uma pessoa que rezava todos os dias na casa dela. Aí veio uma pessoa conversar assim com a gente, falava, mas reza mesmo todo dia em casa. Mas sabe como ele reza? Ave Maria cheia de gato. Vou estourar sua boca, hein? Cala a boca aí. Eu lembro Ave dessa Maria história. cheia de gato. Deixa eu contar pra vocês. Que hora que é, gente? É, para nós não estourar oral, Veja aí. é verdade. Não, veja aí. Então, Então, no horário ainda. essa história é interessante. Essa história eu conheço, né? Não dá nome. Então, eu não vou citar nome porque é complicado, né? Mas eu achei interessante. Essa pessoa aprendeu a rezar o terço. É. Só que essa pessoa, ela tinha muita coisa dentro dela no coração, que ela não tinha sido liberta ainda, mas ela queria ser liberta. Entendeu? Então ela começou a rezar o terço. Aí ele começava a rezar o terço, ele rezava, aí os irmãos começaram a tirar sarro dele. É. Aí os irmãos vendo televisão lá na sala, com o pai, com a mãe, tudo, e ele lá rezando. Aí depois falava assim, fulano não sei o que, e começava a falar mal dele. Aí ele pegava, estava rezando a Ave Maria, você pode que eu vou quebrar sua boca, hein? Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, Então, a pessoa perdia. Hoje ele mudou bastante, graças a Deus, né? Eu conheço ele mudou bastante. Mas as pessoas às vezes têm essa reação, porque ela reage de acordo com o que está dentro do coração. Aí a gente vai levar a pessoa a ter raiva de terço, de rosário, porque está rezando, não dá testemunho. Isso, são duas diferenças, né? Nós podemos rezar com palavras ao vento, ou nós levamos cada dia uma rosa, cada Maria uma rosa para nós. É verdade, é né? verdade. Então são duas maneiras totalmente diferentes na mesma oração, né? Verdade, Hoje verdade. damos palavras. Verdade. E também Nossa Senhora fala disso, né? Que nós temos que rezar com firmeza, né? Por entender o que nós estamos rezando, não simplesmente rezar, né? Porque rezar corrido, desesperado, na correria, não é assim, né? Nós temos que compreender o que E quando a gente vai se entregando a Nossa Senhora pelo rosário, aconteça o que acontecer, você não tem medo de nada. Você não tem medo de nada, porque você sabe que você está rezando, você está rezando devagar, você está escutando o Senhor, e mesmo se acontecer alguma coisa, você sabe que Deus vai te livrar, você sabe que Deus é fiel, né? Então, quando a gente reza o rosário, como a gente está falando assim, os temores, o medo, aquilo vai caindo tudo por terra. Se você é uma pessoa que de chorar muito, as tuas lágrimas já vai secando, você já vai ficando totalmente diferente. E nós podemos começar, para quem não tem o costume de rezar o rosário, começa rezando um terço. Exatamente. Por quê? Porque quando nós começamos a rezar com vontade, entendendo o que nós estamos rezando, vai sentir falta de continuar. Como que a gente está contando a história, a gente está vivendo tudo que Jesus, né? Desde Jesus nascimento e tal. Aí vai sentir aquela falta, não, mas eu quero continuar porque eu quero terminar, né? Exatamente. O ciclo. Exatamente. Né? E uma coisa importante do rosário é também assim, existe o escutar e o compreender. Se a gente reza o rosário só entendendo, como que é entendendo? Entendendo, eu estou lendo, eu estou meditando, eu estou vendo ali. Eu estou vendo que Jesus me salvou. Jesus veio pelo seio de Maria e Jesus me salvou. Então eu estou entendendo que Jesus me salvou. Agora, a compreensão significa assim, é eu ver que Jesus deu a vida por mim e aquilo me comove. Aquilo mexe com as minhas entranhas, então aquilo cai no meu coração, aquilo cala no meu coração, aquilo me incomoda, porque, como diz uma música que eu já ouvi, o amor de Deus me constrange, porque a gente é tão miúdo, mas Deus nos ama.
E quando nós começamos a compreender esse amor que Deus tem, que Deus não vai Que deixar de amar. delícia! Então não é só. Então o entender é você ler, você sabe que Jesus salvou. Agora o compreender é você sentir esse amor de Jesus que dói por você. Esse amor que te salva. Esse amor que não desiste. Então existe essa diferença do entender e o compreender. Então o compreender é a compreensão do rosário que precisa acontecer, porque pela compreensão eu vou sentir os mistérios dentro da minha vida, vai doer em mim, eu vou sentir, gente, um pouquíssimo da dor do Senhor. Não, no Monte das Oliveiras, quando ele estava apanhando, quando ele sofreu por nós, paradas, eu vou começar a sentir isso comigo, e eu vou começar a ter mais motivo de emendar-me. A gente não sabe, mas nos escritos de Catarina Emerick, depois que Jesus teve a ascensão, Nossa Senhora ela começou a sofrer desmaio. Então ela teve sofrimento de desmaio. Né? Hoje a gente fala epilepsia. Por quê? Ela não podia pensar naquilo que aconteceu com o filho dela. Então quando ela pensava, ela tinha desmaio. Então Catarina Emerick ficava com muita pena dela. E outros tempos também, Nossa Senhora tinha que atravessar o deserto sozinha, sabe? E Catarina Emerick olhava para ela, quando o anjo levava ela a ter essa visão, e a Catarina olhava, mãe, ai, coitada, nossa, como ela é forte, nossa, como a mãe é forte, nossa, sozinha atravessando tudo aquilo. Então a gente vai se compadecendo de muitas coisas. E aí o Senhor fala, vai, ama seus irmãos, vai e faça o mesmo por eles. Ajude seus irmãos, né? Então, quando eu vou sofrer pelos meus, eu vou sofrer pelos meus e vou passar muita coisa, muita incompreensão, mas é para a conversão deles. Então, o Padre Pio sofreu muito pelas almas também. Então, quando chegava uma pessoa muito difícil até o Padre Pio falava assim, te gerei no sofrimento e na dor, te gerei. Então, para nós hoje é assim. Né? Os namorados também aí, né? Pedir a intercessão da mãe para conquistar. Eu lembro que o Rubens ele tinha muitas namoradas, né? Mas moça gostava dele demais da conta. E o que eu fiz? Eu fiz novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que ela ter que socorrer mesmo, né? me ajudasse, porque a coisa não ia sobrar para mim não. E graças a Deus, né? O amor que você tem por mim é demais. Então, é assim. Os namorados aí, você quer conquistar? Jesus vai doar para você a pessoa que você precisa, na medida certa que você merece. Então, faça uma novena de rosário a Nossa Senhora. Hoje é 1 ano, faça novena de 1 ano, porque eu quero uma pessoa. Se você é uma pessoa de oração, pode ficar tranquilo, que Deus vai dar aquela pessoa que você pede, porque sabe que você vai cuidar da pessoa numa vida de oração, numa vida de entrega. Não só pela carne, mas pela alma da pessoa também. Né? Então, tudo pelo rosário, né? Isso. Sabe, tem uma coisa muito importante sobre Nossa Senhora. Estamos dentro do horário? Nossa Senhora, ela é o paraíso terrestre de Jesus. Por quê? No Jardim do Éden, Deus fez Adão e Eva, e lá era um lugar perfeito. Adão e Eva pecou. Então já não ficou perfeito mais, houve pecado. Houve uma ofensa contra Deus. Maria é esse paraíso que Jesus encarna. E é nesse paraíso que o Espírito Santo faz obras maravilhosas e inenarráveis. Né? Então, muitas coisas misteriosas, coisas de Deus que Deus realizou na vida da Virgem Maria, como ela própria fala no Magnífica, né? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Então aqui Maria, ela está fazendo esse canto do Magnífica, porque ela entendeu. Ela compreendeu. Ela não só entendeu, Maria compreendeu, por isso que ela canta o Magnífica para o Senhor. Minha alma glorifica ao Senhor, porque olhou para a sua pobre serva. E ali ela começa a compreender, ali começa a cair no seu coração, você entende? Então Deus fez maravilhas na vida de Nossa Senhora e coisas que nós não compreendemos. Mas por que nós não compreendemos? Porque nós não somos humildes, porque nós somos soberbos, porque nós somos orgulhosos. Nossa Senhora era uma pessoa humilde.
Pedimos a ela a graça. Né? Era uma pessoa que se escondia de si mesmo, se escondia do mundo, para ser apreciado somente por Deus. Ela queria se apresentar somente para Deus. Está faltando Deus na nossa vida. Por isso que hoje a igreja, né, reconhece como Nossa Senhora que é a nova Eva, né? Mas a Eva sem pecado, né? Exatamente. Né? Por Assim isso, como a mulher, a Eva pecou, a Ave Maria, É. né? Que é ao contrário de Eva, Ave. É. Ela vem para ser a ponte dessa vida nova que Isso. Deus nos garante através de Jesus Cristo. Só pra gente concluir, né? Tá tão bom, mas a gente vai Zero ter que fazer papo, mais. né? Nem a gente esperava que Nem ele ficasse. esperava. Nem esperava. Para nós falarmos de Maria, nós temos uma cronologia, né? Então Com certeza. teve um momento que Deus escolheu Maria, depois tem alguns Sim. momentos que nós vamos falar quando nós formos fazer os novos vídeos, né? Isso. Mas tem um momento que eu queria, para a gente encerrar mesmo, Sim, para a gente sim. refletir. O último momento que nós podemos considerar, lógico, depois da morte de Jesus, é uma situação mais enquanto Jesus, que é Jesus crucificado e Maria de joelhos na cruz. Isso tem um significado espiritual. Sim. O que quando é que nós lembramos desse momento, o que você entende, Márcia, sobre esse momento espiritual de Jesus crucificado e Maria como mãe ajoelhada e vendo o seu próprio filho sendo crucificado? Eu vejo assim, eu trago isso para a minha vida, né? E cada um pode. Sempre nós vamos ter um momento de cruz na nossa vida. Sempre nós vamos ter, né? Não tem Jesus sem cruz. Não tem Jesus sem cruz. Não tem. E tem muitas dificuldades na nossa vida que nós temos que fazer assim, sabe? Se prostrar no chão, de joelho, diante de Jesus, porque Ele está ali. Eu não estou vendo, não, Jesus está ali. No momento que você cai, Jesus está ali, presente, né? Então isso é muito importante, porque quando a gente se prostra, né? Tem esse momento de aquebrantamento diante de Deus, você levanta dali uma pessoa diferente. Você aceita tudo aquilo que você não queria aceitar. E quando você começa a aceitar, então cai dentro de nós muito assim, como Santa Teresa de Ávila dizia, como uma morte saborosa. Então você, a partir do momento que você aceita a dor, ela já não te machuca tanto mais. Então sempre quando eu vejo Maria aos pés da cruz, eu vejo um sentido muito assim, muito maravilhoso, né? Em que ali nasce também. Né? E também a gente vê a humildade, a pureza de Maria, mãe de Jesus, que se ajoelha. Então, o ato de ajoelhar-se é o ato de humilhar-se. Eu entendo isso. É o ato de você dizer, eu não sou nada. Eis-me aqui, né? Você entende? Mas eu confio em vós. Eu Exatamente. espero em vós. Por mais da dor que ela estava passando. Exatamente. O próprio E assim filho. também, né, que a gente pode entender como ela estava ali também aos pés da cruz, que né, a gente também nas nossas situações, seja lá o que for, a gente sempre tem que estar aos pés de Jesus, né? Sempre ali conversando com Jesus, pedindo a Jesus que Ele venha em nosso socorro, porque a gente sabe que, né, através da intercessão de Nossa Senhora, da Virgem Maria, é que Jesus vem em nosso socorro também. Exatamente. A gente precisa ter a coragem de abraçar e beijar a cruz. Isso. Assim como Jesus fez, ele abraçou, quando a cruz foi apresentada para Jesus, ele abraçou a cruz Seguiu em e frente. beijou Né? a cruz. Exatamente. Falta Assim, muito isso para nós, né? A gente não quer porque esse sofrimento agora. Por que às aconteceu vezes comigo a gente quer agora? correr. Eu não vou prostrar, não. Eu não vou. Não, tá difícil isso daí. Né? Exato. Às vezes Então, a gente quer correr. quer Às correr, vezes é pior, não, né? mas sempre nós queremos. Não adianta. A Né? gente nunca quer encarar os fatos. Mas eu entendo isso também. Eu entendo que ali quando Maria se ajoelhou no filho, ela quis mostrar, por mais que sendo mãe, né, na natureza humana, a mãe que fala para o filho, né, e o filho obedece. Exatamente. Mas ali ela falou, não, eu obedeço Eis-me Deus, aqui, eis-me aqui, né? Eu penso que foi de novo, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua O vontade. único filho, né? Né? Então, tipo, os dois momentos, quando o anjo apareceu para ela e ela falou, eis-me aqui, mas na cruz também é um eis-me aqui, né? Porque a partir do momento que Jesus morreu, aquele momento ela tinha assim, é meu filho, então ela tinha tudo para
Imagine. Não tem explicação. Exato. Humanamente não tem. Não cabe. tem. Imagina a gente ver Não cabe. batendo num filho nosso. Chega alguém e fala, ó, estão espancando seu filho lá fora. Não é que a mãe passou no Calvário? É. Nossa É, Senhora. realmente. Verdade. Só que Jesus é tão maravilhoso, né? Que em toda essa situação que Maria estava ali, aí Jesus fala, né? Para João cuidar de Maria. Leva pra casa. Leva para casa. Então, Jesus, mesmo naquela situação, ele não desamparou a mãe. Não. Né? Então, quando Jesus chega e fala, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, é que ele estava falando, a partir de agora a responsabilidade é sua de cuidar da minha mãe, Exato. que não é qualquer pessoa. Não é, de jeito nenhum. Não é. Ela precisa ser amparada. Então, E Jesus confiou ela para você. isso. Você não é qualquer um. Exatamente. Você é um filho amado de Deus. Você Isso. é uma filha amada de Deus. Você está sofrendo porque é necessário. Você não está sofrendo porque Deus quer que você sofra. Você está sofrendo porque Deus quer que você cresça. Um amadurecimento. Deus quer que você amadureça. Deus não quer te ver reclamando, mas Deus quer que você amadureça. Deus quer que você creia, que você confie. Portanto, irmão, irmã, não tem caminhada para Cristo sem cruz. Não Amém? tem. Não tem. Não Glória tem. a Deus. Aleluia. Então, hoje Jesus fala para você, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Não existe dentro da igreja, para nós católicos que reconhecemos, não existe Jesus sem Maria. Não tem como. Não existe. Não. Né? Não tem Nós como temos uma família. Pegar só Jesus como, né, Márcia falou, e esquecer e deixar a mãe de lado. Não tem como. É a família toda, Para né? nós católicos não Tem tem que como abraçar toda separar. a família. É. Aonde está Jesus está Maria e onde está os dois está os santos. Então, A gente está perto dela, nunca estamos longe de Jesus, né? exatamente. Os dois nos Tem separam. até, né, tem até uma charge, né, uma figurinha que Ah, tá Jesus com São Pedro, né? E tem uma escada com Nossa Senhora lá do outro lado do céu e Maria puxando todo mundo que rezava o rosário. é verdade, acho que até no É uma- livro Histórias e Memórias do Padre Pio. Aí que fala, né? Que daí Pedro fala, tô subindo escondido pro céu. Não, é minha mãe, deixa ela É, saber ela o que que ela tá apanhando fala. tudo Sabe mundo lá ela, dentro. ela sabe. Vamos cantar o AV, É. para nós terminarmos. A Ricardo vai falar mais alguma coisa. Não, irmãos, é isso. Foi um bate-papo, nós vamos melhorar, né? sim. Tá nervoso, mas Adrenalina do... de novo, aproveitem a oportunidade nesse vídeo, onde que vocês estiverem assistindo, no YouTube, no Instagram, no próprio Uma WhatsApp. pergunta, né? Mandem perguntas sobre Maria, nós vamos falar mais alguns momentos sobre Maria. Aham. Nós vamos falar especificamente do Rosário, né? Vamos explicar o Rosário, talvez não seja nem a gente, né? Isso. A ideia também da AMP é fazer uma catequese, né? A ideia da AMP é ensinar uma maneira que nós não aprendemos na catequese que nós fizemos, É mais profunda, né? mais profunda. Então, nós vamos trazer também pessoas aqui para participar conosco nesses vídeos. Com certeza, logo já vai ser o do Rosário, que nós vamos trazer um irmão de Americana. Isso. E também nós estamos muito próximos dos arautos do Evangelho, então em algum momento Isso. também teremos os arautos do Evangelho conosco. Exato. E fiquem à vontade, façam perguntas, não precisa ser necessariamente só de Maria, se tem alguma Isso. dúvida da igreja também, Dos é um santos, assunto, né? assunto é um que assunto, gostaria né, de você que a abordar. gente Isso. comentasse. Mas a ideia desse bate-papo é nós esclarecermos as dúvidas e falarmos um pouco sobre a Isso. igreja também, né? Exatamente. Então vai ouvir um momento que nós vamos falar um pouco de como surgiu a missa, ou quais são os sentidos da missa, quais são os objetos Isso. da missa, para explicar Isso. como é a importância da missa, né? Exatamente. Então, tem vários temas que nós queremos discutir, mas nós precisamos também que vocês venham pra gente e Isso. falem que vocês têm dúvidas. Exatamente. Que nós vamos, se nós não soubermos, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar quem saiba para aprender e depois a gente compartilhar. Trazer aqui pra falar. Trazer aqui para falar também. Exatamente. Então, se a gente não der conta, nós chama ajuda. Os universitários. É isso. O Rubens falou de entender e compreender, né? Eu entendo que o entender é quando você é aluno, você está entendendo aquilo lá que você está sendo ensinado. Isso. E compreender você passa a ser a pessoa Executar. com autoridade para Pra falar. falar. Também. Isso. Bom, muito Né? bom. Então, Muito tipo, bom. Caiu no coração. eu sou o aluno e depois eu tenho propriedade para falar. Então, quando que eu compreendo, Eu eu aprendi. posso falar, porque está no meu coração. Eu aprendi. Eu aprendi. Você aceitou, Entendeu? exatamente. Bom, muito bom também. Verdade. É. Isso é verdade.
Irmãos, Deus abençoe todo mundo. Vem aqui, vamos cantar uma música. Vamos cantar o AV, o famoso AV. Pode chegar aqui. Assim. Vem chegando Chega aí, aqui. chega aí. Venham. Levanta. Nós vamos, Não sei se vai Levanta, caber Tiago. 5 mil pessoas. Isso. Ah, 5 mil não. nós vamos pedindo a bênção do Senhor, né? A gente vai pedir a bênção do Senhor. Aí depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cantar a música de Nossa Senhora lá de Fátima, né? E aí a gente vai terminando com esse hino. Exato. Aí a Ana vai preparar para encerrar o nosso vídeo. Isso. Amém? Bom, O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A 13 de maio, na cova da ilha, no céu aparece a Virgem Maria. Todo mundo. Ave, acenando para a mãe que está aqui. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva!